Samuel! Hoje eu tô aqui com a minha duplinha! Oi, José! Oi, Jair! Oi, Joanita! Oi, Jair! Oi, galera! Vamos cantar uma música que fala sobre o filho pródigo. Vamos, galerinha? Vamos! Meu filho se foi para onde não sei, quis se aventurar e a vida aproveitar. Tenho tudo aqui, nunca nada faltou. Não entendo por que ele aqui não ficou. Volta, filho meu, eu amo você. Volta pra perto de tudo que é teu. Volta, meu filho, não perca a razão. O teu tesouro está no coração. Bem longe dali, este filho sofreu, e tudo que tinha ele logo perdeu. Lembrou do seu pai e do seu amor. Foi então que pensou para casa voltar. Volta, filho meu, eu amo você. Volta pra perto de tudo que é teu. Volta, meu filho, não perca a razão. O teu tesouro está no coração. Esta história termina feliz. O filho querido voltou. Um gostoso jantar o seu pai preparou. Como é bom ter amor no lar e um coração pronto pra amar. Quero um abraço bem grande te dar. Meu coração hoje alegre está, para no mundo crescer e vencer. Posso contar com você. Posso contar com você, Pai. Quero um abraço bem grande te dar. Meu coração hoje alegre está, para no mundo crescer e vencer. Posso contar com você. Posso contar com você. Oi, crianças de 3 a 5. Oi, crianças de 6 a 8. Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Bárbara. E hoje eu vou contar pra vocês uma história que o próprio Jesus contou quando ele estava aqui na Terra. É uma parábola. Parábola é o jeito que ele contava uma história que dava pra todo mundo entender. E a de hoje é a parábola do filho pródigo. Existia um pai. Esse pai, ele tinha 2 filhos. E certo dia, o filho mais moço, o filho mais novo, ele chegou pro seu pai e falou assim: pai, me dá a minha parte da herança. A herança, crianças, é uma quantia de dinheiro que o pai dava pro filho. E o filho mais novo, ele pediu: pai, me dá essa parte de dinheiro que me pertence. O pai, ele ficou olhando, pensando.
E aí ele aceitou, ele falou assim, tá bom, vou te dar a sua parte. Então, esse filho mais moço, ele pega essa quantia de dinheiro que ele recebeu e ele saiu da casa do seu pai. Ele partiu para uma cidade bem longe da casa do seu pai. Quando ele chegou lá, ele pegou esse dinheiro dele, ele começou a gastar com várias coisas. Lá ele fez muitas amizades novas, ele conheceu muitos lugares novos, ele foi a muitas festas, ele gastou dinheiro com muita comida e ele começou a gastar. E esse dinheiro foi se esgotando, até que o dinheiro acabou. Quando o dinheiro dele acabou, nesse lugar onde ele estava, teve uma seca muito grande, as pessoas começaram a passar fome, não tinha mais o que comer. E ele então, ele com fome e agora sem dinheiro, ele começa a procurar algum lugar para ele trabalhar. Foi então que ele conheceu esse homem. Esse homem, ele tinha um chiqueirinho, ele cuidava de alguns porcos. E o filho mais moço, ele começou a trabalhar para esse homem. E lá, ele cuidava então dos porquinhos. Ele ajudava a cuidar deles e ficava lá cuidando deles, limpando eles, dando comida para eles. Os dias foram se passando, crianças, e a situação dele não melhorou. Ele estava sem dinheiro, longe da família dele, sem amigos, trabalhando junto dos porquinhos. Vocês acham que era limpinho lá? Vocês acham que era cheiroso? E ele ficava lá. A Bíblia conta que um dia ele teve até vontade de comer a comida que o porquinho estava comendo, de tanto que ele passava fome, de tanto que ele não tinha nem dinheiro para comprar comida. E ali ele ficou muito triste, até que um dia ele parou e pensou: nossa, lá na casa do meu pai, até os empregados comiam, eles tinham que comer. E olha pra mim, agora eu tô aqui cuidando dos porquinhos, eu não tenho nem o que comer. E então, ele cai em si. Quando ele caiu em si, foi quando ele percebeu tudo de errado que ele tinha feito e quando ele se arrependeu lá no fundo do coração. Ele se arrepende de tudo de errado que ele fez e ele pensa assim: vou voltar para casa do meu pai. Então, ele se levanta daquele lugar e ele decide voltar para casa do seu pai. Ali, talvez tenha sido o caminho mais demorado que ele já percorreu, porque ele foi pensando em tudo de errado que ele fez, em todas as decisões erradas que ele tomou, e ele foi caminhando, ele pensava: nossa, será que o meu pai tá bravo comigo? Nossa, eu decepcionei muito meu pai, eu saí de casa, eu gastei todo o dinheiro que ele me deu, será que ele tá bravo? Será que ele tá triste comigo? O que será que vai acontecer? Até que teve uma hora que ele pensou assim, ó: eu vou falar pro meu pai que ele nem precisa mais me aceitar como filho, que ele pode só, se ele puder, ele pode me deixar só como um dos seus empregados, porque lá eu sei que pelo menos as pessoas têm o que comer. Então ele foi caminhando e ele avistou assim lá longe o portão da casa dele. Sabe quem tava lá no portão, crianças? Seu pai. E ele viu seu pai lá de longe, assim, ó, ele faz assim pra ver o pai. E o pai lá de longe também vê o seu filho. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o pai tava bravo? Que o pai começou a xingar ele porque ele tinha saído de casa? O que vocês acham que aconteceu? Quando o pai, ele vê esse filho voltando pra casa, ele sai correndo na direção do filho e ele abraça o filho. Ele fica tão feliz, mas tão feliz. O filho, ele começa a falar assim: pai, me desculpa, pai, eu fiz errado. E o pai, ele nem se importa nessa hora, ele só abraça o filho, nem liga se ele tá fedido, se ele tá sujo. Ele começa a gritar: gente, rápido, vamos fazer uma festa, o meu filho voltou. Ele fica muito feliz. E esse filho aqui, ó, ele fica tranquilo, porque agora ele tinha voltado para casa do seu pai. Crianças, essa história mostra um pouquinho do que é o amor de Deus por nós. Esse pai aqui, ele representa o nosso pai, Deus. E esse filho mais novo aqui representa a gente, quando às vezes o nosso coração ele vai um pouco longe de Deus. E isso daqui nos mostra como Deus, ele é um pai tão amoroso
Tem gente que olha pra Deus como se Deus fosse alguém bravo, alguém com a cara fechada, assim, que tá sempre pronto pra te castigar se você fizer alguma coisa errada. Mas essa história que Jesus contou mostra Deus como um pai amoroso, que ama ter os seus filhos em casa, que tá sempre pronto a perdoar quando a gente erra. Esse é o nosso Deus. E crianças, essa história, eu quero que vocês guardem ela aqui no coração de vocês, ó. Deixem ela bem guardadinha, nunca se esqueçam dessa história, porque ela é muito importante. Se algum dia vocês se virem assim, ó, igual esse filho mais moço, que saiu da casa de Deus, que saiu da casa do pai dele e foi para outros lugares, conheceu muitos outros lugares, se sujou lá com os porquinhos, se caiu em si, se arrependeu. Se algum dia vocês se virem nessa situação de ter vergonha de voltar para a casa de Deus, lembrem-se sempre de como o pai recebeu o filho. O pai, ele não recebeu o filho bravo, ele não recebeu o filho pronto para castigar ele. Pelo contrário, o pai, que é Deus, ele vai estar sempre pronto para te receber de volta. Você não precisa ter vergonha de tudo que você fez ou das coisas que você passou. Deus, ele está sempre pronto para te perdoar. Então, sempre façam igual esse filho, ó, que quando estava lá, numa situação difícil, ele se arrependeu, reconheceu o que tinha feito, deixou a vergonha de lado e falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês tenham entendido ela e que vocês tenham guardado, assim como eu falei, ó, lá no coração de vocês, para nunca se esquecerem, tá? Vamos fazer uma oração falando para Deus que a gente sempre quer permanecer aqui na casa dele? Vamos fazer isso? Fecha o seu olhinho aí na sua casa e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por essa história linda que o Senhor nos ensinou hoje. Nós, Pai, nós queremos permanecer na sua casa para sempre, nós não queremos sair, mas se algum dia, Deus, isso acontecer, que o Teu Espírito possa nos lembrar de como que é estar na casa do Pai, de que o Senhor é um Pai amoroso que está sempre disposto a nos perdoar. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Um beijo e até a próxima! Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui nesse aeroporto para compartilhar com vocês sobre arrependimento e reconciliação. Olha essas aeronaves, que magníficas, não é mesmo? Eu vou te contar algo que tem tudo a ver com arrependimento. Todo piloto, quando está passando por um treinamento, ele aprende uma coisa muito importante que se chama ponto de retorno seguro. Quando ele está em treinamento, ele aprende a viajar longas distâncias, passando por extensos desertos, oceanos, de um continente ao outro. Essas viagens chegam a durar até 14 horas ou até mais e percorrem longas distâncias. Por isso, o piloto precisa ter um planejamento cuidadoso para conseguir chegar seguro ao seu destino. Como esses voos são muito longos, existe um momento muito importante em que o piloto precisa tomar uma decisão. É o ponto em que ele ainda consegue voltar ao seu destino porque o combustível da aeronave ainda é suficiente. Se ele decidir continuar, a partir daí é um ponto sem retorno. Ele não tem mais a opção de voltar atrás. Satanás quer nos fazer acreditar que quando nós pecamos, nós estamos diante de um ponto sem retorno. Mas nós devemos nos lembrar que Jesus fez um grande sacrifício por nós para nos garantir que o pecado não é um ponto sem retorno.
Cristo veio para nos salvar. Se pecarmos, o sacrifício de Jesus nos garante que o pecado não é um ponto sem retorno. Se nós confiarmos no plano perfeito que Deus tem para nós e segurarmos a mão de Jesus para voltarmos de volta a Deus, Ele nos garante um retorno seguro de volta ao coração do Pai. Graças a esse presente, nós temos a oportunidade de abandonar o curso desastroso do pecado e fazermos um retorno seguro de volta aos braços do nosso Pai. Arrependimento é isso, é mudar a rota, mudar o caminho, é fazer diferente daquilo que nós estávamos fazendo. Quando nós nos arrependemos de algo que fizemos errado, mas nós continuamos fazendo e fazendo de novo e de novo, isso significa que o nosso arrependimento não foi verdadeiro. Provavelmente nós estamos encontrando uma desculpa ou algo que nos apoie para continuar fazendo aquilo novamente. Eu vou te dar um exemplo. Você falou mal de alguém e você sabe que isso é errado, mas você continua fazendo, porque lá no fundo você se justifica. Eu não tô falando mal, eu tô falando apenas a verdade. Quando nós temos verdadeira consciência do estrago que os nossos erros causam a nós mesmos e aos outros, nós fazemos a mesma oração que Davi fez, lá no Salmo 139. Ele disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Arrependimento é isso, é ser guiado por Deus por um caminho que leva à eternidade. É reconhecer que a estrada do pecado nos leva à destruição e segurar na mão de Jesus para trilhar um caminho de volta ao coração do Pai. Arrependimento é mudar o curso, mudar a rota, fazer diferente. Então, se nós falávamos mal das pessoas, agora nós falamos bem das pessoas. Se nós roubávamos, então nós devolvemos tudo e ainda damos algo mais. Aqui nós podemos nos lembrar do exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Você sabe o que é um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos. Eles eram odiados pelo povo de Israel, porque eles cobravam além daquilo que deveriam e por isso eles enriqueciam. Então, eles eram muito odiados. Quando Jesus olhou Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa, a multidão ficou furiosa. Como assim? Jesus vai ficar na casa de um corrupto? Só que o encontro de Zaqueu com Jesus mostrou que Zaqueu teve um verdadeiro arrependimento. Esse arrependimento não ficou só nas palavras, mas gerou a ação. Zaqueu disse a Jesus: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e daquilo que roubei eu vou dar 4 vezes mais para pagar o prejuízo. Arrependimento de verdade vem acompanhado de ações na contramão do pecado. Jesus disse a Zaqueu: hoje veio salvação a essa casa, pois eu vim buscar aquele que havia se perdido. Agora vamos fazer como Zaqueu, jogando o jogo do contrário? Vai ser assim, eu vou dizer uma ação que é errada, um pecado, e você vai dizer uma ação contrária a esse erro, a esse pecado. Vamos lá? Se você mentia para os seus pais, agora você fala somente a verdade. Se você colava na prova, agora você estuda de verdade para ir bem nas provas. Se você falava palavras feias, agora você fala palavras bonitas e agradáveis de se ouvir. Você ouviu a história do filho pródigo. O filho fez escolhas erradas que o levaram para longe do Pai, assim como os nossos pecados nos levam para longe de Deus. O filho se arrependeu e queria voltar, mas ele achava que ele não tinha mais jeito para ele, que ele nunca mais seria tratado como filho. Ele acreditava que havia chegado naquele ponto sem retorno, como dos aviões. Mesmo assim, ele decidiu voltar e, para sua surpresa, o pai o recebeu de braços abertos como filho.
Jesus diz que com Deus é exatamente assim. Quando nós nos arrependemos e decidimos crer no sacrifício de Jesus por nós, o Pai nos recebe de braços abertos como filhos. Jesus diz que o amor de Deus por nós é assim. Se nós nos arrependemos, confiamos no sacrifício de Jesus, Ele nos recebe de braços abertos como filhos. Isso é reconciliação. Vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós para nos dar a reconciliação e pedir que o nosso coração seja verdadeiramente arrependido? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício por nós, nos enviando Jesus para nos salvar e nos permitir fazer um caminho diferente, Senhor. O Senhor abriu um caminho para nós, um caminho para agirmos diferente. Muito obrigado por essa reconciliação, Senhor. Nós também te pedimos que o Senhor nos ajude, nos convença, Senhor, daquilo que está errado no nosso coração e que nós possamos ser guiados por Ti num caminho, Senhor, que nos conduz à vida eterna, com ações, Senhor, que reflitam um verdadeiro arrependimento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, se pecar, não corra para longe de Deus, corra para perto dele. Ele não rejeita um coração arrependido. Um beijo, até a próxima! O que foi? Amém. Verdade, ó. Não, eu parei com esse amém. Não. Arrependimento é mudar o curso, mudar a rota. Enquanto mudar a rota e voltar de volta ao coração. E voltar de volta é ótimo, né? Compartilha também. Não, compartilha não. Eu quero falar pra compartilhar com alguém. Se inscreve no canal. Ativa o sininho.